Noite. Cumprimento todos os colegas, aqueles que se sentirem à vontade de liberar os vídeos. É bem interessante essa interlocução ao vivo, é uma ferramenta nova, todos nós estamos aprendendo com ela, então não se inibam, por favor. Cumprimento todos os colegas, todos na pessoa do Dr. Mauro, presidente da nossa Comissão de Direito Médico e da Saúde, da 39ª subseção, da OAB de São Bernardo, aos demais participantes, a todos que se envolveram para que esse evento fosse possível. E passo agora a palavra para o Dr. Mauro para fazer a abertura dos trabalhos e tecer as considerações que ele entender pertinentes. Dr. Mauro, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Em nome da Comissão de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São Bernardo do Campo, é uma honra poder fazer essa live aqui com a presença do Dr. Fernando Lourenço Maeda, né, que se prontificou logo no início aí a discorrer sobre esse assunto bastante delicado, que envolve, né, várias questões sociais, individuais, direito de saúde, tanto na área pública como na área privada. E agora também a gente tem que cada vez mais se aprofundar nas enfermidades e melhorar os nossos fundamentos em razão das divergências que estão acontecendo no Poder Judiciário. Então é muito importante que a gente aprenda bastante hoje para essas questões do transtorno do espectro autista, né? Para poder fundamentar bem nossas petições e termos êxitos nos nossos processos. Um abraço a todos e uma boa palestra. Obrigada. Bom, agradecemos a abertura, doutor Mauro, a introdução, é um assunto polêmico, aliás, os nossos grupos de estudo gerou muito debate, aliás, proveitoso debate, fui estudar bastante a respeito disso, e o doutor Fernando Maeda sempre auxilia demais com relação a isso. Então, eu vou primeiro só criar algumas regrinhas por perguntas e interação para que seja bem dinâmico, tá bem? O doutor Fernando, eu vou apresentá-lo, ele vai fazer uma introdução, uma parte expositiva, e na sequência, a interlocução com ele pode ser feita com perguntas pertinentes ao tema, para ser algo bem dinâmico e proveitoso para todos, tá bem? O doutor Fernando... Primeiro, doutor Fernando, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade em nome da comissão, agradeço a todas as informações prévias que o senhor passou para que a gente pudesse estudar esse tema, tá bem? Vou fazer uma breve apresentação aqui do seu currículo, que é extenso, mas vamos ver se eu consigo sintetizá-lo, tá bem? O doutor Fernando é psicólogo, graduado pela Universidade Mackenzie, mestre em psicologia pela PUC São Paulo, analista do comportamento pelo IP-USP, possui mais de 10 anos de experiência em gestão em saúde em ambulatórios e serviços de psicologia, e eu já presenciei muito trabalho dele, sei o quanto ele é atualizado na área, estamos em excelentes mãos. Doutor Fernando, passo a palavra ao senhor. Legal, tá ótimo. Muito boa apresentação, né? Eu estava colocando aqui no início que é muito legal estar falando para uma audiência diferente, né? Em geral, eu acabo conversando muito com quem é próprio ali da área da saúde, ou até mesmo com familiares ou pacientes também, né? Por que não? E então é sempre muito desafiador. Vocês acabam trazendo uma série de questões, no mínimo aí interessantes. E o que faz a gente pensar bastante, tá? Mas eu acho que nesse primeiro momento, eu queria trazer uma linha de base em termos de informação, porque daí a gente parte dessas informações que são um pouco mais básicas a respeito do que é, o que é TEA, pega, não pega, é genético, não é genético, até a gente falar de prevalência, que é um assunto super polêmico hoje também, até a gente chegar no tratamento, tá? Porque esse histórico, essa linha de base, vai ajudar bastante também em termos de
tratamento. O porquê dessa complexidade toda, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é assim, né? O que é o TEA? TEA, na verdade, é uma sigla, tá? Para falar sobre o transtorno do espectro autista. Até um tempo atrás, a gente não tinha a ideia de espectro, a gente só falava autista, tá? E, historicamente, você precisava ser muito grave para poder ter esse diagnóstico. É até interessante, e provavelmente um dos motivos do porquê que não tinha tanto desse diagnóstico, né? Algo para a gente entender um pouquinho por que deu esse boom. Há algumas décadas atrás, para você ser classificado, né, dentro desse transtorno, tinha que ser muito grave. Tá? Basicamente, o que a gente chama hoje de nível 3. É uma criança que depois evolui para um adolescente ou adulto muito grave, né, que precisa de muito apoio substancial para a vida. Tá? Então, assim, mudou o que a gente chama do diagnóstico. A última relação que a gente tem é de 2015, pelo DSM, que é como se fosse um grande compêndio sobre saúde mental, doenças e transtornos mentais. Tá? A última atualização é de 2015 e foi uma atualização, desde então, que trouxe o âmbito do espectro. Então, a gente vai desde uma coisa que é um pouco mais leve, uma criança mais funcional, até casos mais graves, tá? E o que a gente vê hoje é que a maior parte dos casos, eles estão dentro de um espectro um pouco mais leve, um pouco até moderado, e uma minoria está ali dentro de do que a gente chama de um espectro mais grave mesmo, tá? Então, se a gente falar do que é STEA, tem duas coisas bem básicas para poder definir, tá? A gente chama isso de 2 eixos, são parâmetros para a gente dar esse diagnóstico. Tá? Então, são parâmetros clínicos, vocês vão perceber. A gente não consegue ter um exame de imagem, um exame genético, ou algo dentro dessa área, um dado de evidência nesse sentido, tá? Para falar assim, não, isso é né, o TEA, né, um hemograma ou algo do tipo. Basicamente, o diagnóstico é clínico. Então, a gente tem que entrevistar, observar, trazer relato de família, de escola, e aí a gente pode bater o diagnóstico dentro desses 2 eixos. O primeiro eixo diz respeito a questões sobre comunicação. A gente costuma falar déficit persistente na comunicação. Tá? Então, toda vez que a gente pensa naquele sintoma, naquele sinal bem clássico da criança que não olha nos olhos, da criança que não responde quando a gente chama, da criança que não consegue fazer uma leitura social da situação, tá? Ou emocional do outro, a gente está trazendo um âmbito da comunicação. São dificuldades que variam desde a percepção até você expressar, né? Percepção e expressão dessa comunicação, tá? Então, o outro eixo também super conhecido e que precisa bater esses 2 eixos aí para a gente ter o diagnóstico, diz respeito a padrões repetitivos e restritos de comportamento. É um indicador mais comportamental, tá? Aí entra as estereotipias, né? Entra aquelas estereotipias de fala que muitas vezes a gente acha que não tem função nenhuma, né? Que não tem função nenhuma. Uma estereotipia de mão, é muito comum a gente falar a palavra flapping, né? Para dizer, é como se fosse uma bandeira vermelha, uma red flag para o diagnóstico. Crianças muito pequenininhas que mexem as mãos ou têm movimentos repetitivos do corpo, é um sinal, a gente fica atento a isso. Tem crianças que têm interesses muito específicos, com coisas, brincadeiras específicas, movimentos específicos, cores, programas de televisão. Então, isso tudo diz respeito a uma questão comportamental, basicamente. Tá? A gente está falando de algo restrito e, às vezes, repetitivo. Um outro ponto que está dentro desse padrão comportamental usando um termo técnico, eu vou me esquivar aqui dos termos técnicos, para a gente deixar bem simples a conversa.
tá? Mas um outro parâmetro, são crianças que têm uma hipo ou uma hiperreatividade sensorial, tá? Sensorial, tudo que diz respeito aos órgãos do sentido, tá? Isso também é super comum a gente ver ou aparecer dentro desse diagnóstico. Em geral, precisa trazer prejuízo para a pessoa, senão não dá para a gente fechar o diagnóstico, tá? Porque se não trouxer algum nível de prejuízo, pode ser simplesmente um traço, né? A gente considera como sendo um traço, mas a gente não vai fechar ali o diagnóstico. E um outro ponto que é super importante é que ele tem graus, né? Aí é onde entra a palavra espectro, que vai de uma situação até a outra, e tudo que está dentro desse espectro a gente considera como diagnóstico. Para a gente falar sobre gravidade, em geral, a gente pensa em crianças que precisam de apoio, grau leve, crianças que precisam de muito apoio, tá? Grau moderado, e muito substancialmente apoio, né? Aí são aqueles casos realmente graves, né? Muitas vezes crianças não verbais que não desenvolvem a fala literalmente, podem se comunicar por outros meios, mas não através da fala, do vocal, tá? Então, sempre quando a gente pensa em diagnóstico, a gente precisa olhar para esses aspectos. Se a gente não olha para esses aspectos, a gente está fora desse escopo, tá? É muito difícil, existe ainda desconhecimento sobre isso? Existe, infelizmente, ainda existe uma série de profissionais na área que usam aquela frase, né? Olha, vamos esperar até os 3 anos, vamos esperar até... Não, o autismo ele tem uma característica de que, assim, necessariamente, ele é um transtorno da infância, tá? Então, ele precisa aparecer logo no início, tá? Muitas vezes, a gente só vai descobrir isso quando a criança vai lá para a escolarização, com 6 anos de idade, Fundamental 1, entra, né? Necessariamente ela tem que ir para a escola, tem uma lei para isso. E aí a gente descobre lá, quer dizer que não tinha antes? Não, sempre esteve lá, né? Talvez pelo estilo de vida, de ficar mais em casa, não compartilhar com outras crianças, o meio não identificou essas características, mas quando chega na escola, tudo fica mais evidente. Por quê? Porque na escola a gente tem um grau de comparação enorme, tá? São 30 crianças e não tem como um professor que está todo dia com essas crianças fazer o que a gente chama dessa comparação, e muitas vezes não é nenhuma comparação, olha, eu vou ficar de olho para fazer diagnóstico, é porque é muito evidente mesmo, né? Uma criança que não interage, que não olha nos olhos, que tem muita dificuldade de comunicação, que tem interesses muito específicos, é muito evidente quando você está entre os pares, né? Tá todo mundo da mesma idade ali, não tem como não comparar isso, tá? Então, esse é um primeiro ponto que é super importante. Questões que eu acho que envolvem aí até uma certa curiosidade, tá? Eu não sei o quanto isso pode ser usado aqui para uma audiência de advogados, basicamente, mas o que causa o TEA, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, é uma epidemia? É super comum ouvir as pessoas me perguntarem, mas tem uma epidemia? Né? Por que está aparecendo tanto? De repente surgiu, não é uma epidemia, né? Até porque é genético, né? Teve uma pesquisa muito, muito, muito importante dentro dessa área sobre o que determina, o que causa, tá? O autismo, de 2019, foi um estudo muito bem feito, a gente chama de um estudo multicêntrico, em diferentes países e com tá? Um número de participantes enorme, foram milhões de pessoas. Além disso, esse estudo ele começou há 18 anos atrás, olha só, então é um estudo que a gente chama de longitudinal. E parte desse estudo
estava ali para estudar quais são essas causas, quais as causas, né? E o interessante é que eles chegaram na seguinte resposta: 81% é genético, tá? Herdado. O que significa isso? Ou vem da mãe, ou vem do pai, ou vem de ambos, tá? 81%. Só aí a gente já responde um monte de coisa a respeito do que, da onde vem o autismo. Quer dizer, se a gente for pensar nesse resultado, 80% dos casos já existiam antes, né? Não é que a coisa começou a aparecer agora. 18% dos casos é herdado, mas ele é genético não herdado. O que significa isso? Bem simples. Não está no gene nem de um nem do outro, mas numa alteração, numa mutação genética, tá? Que vem principalmente do material genético masculino, tá? Mas pode vir do feminino também, mas por uma baixa qualidade do material sexual genético masculino, tá? Principalmente foi relacionado a homens acima de 35, 40 anos, 45 anos, onde a gente tem uma diminuição da qualidade do material genético do homem, tá? Então, isso é um outro dado super interessante. Toda aquela história, a culpa é sempre das mulheres, né? Não, nesse caso, não, tá? Então, esse é um dado interessante. 1% foram causas diversas ali, mas principalmente por modificações ambientais. Quando a gente diz ambiental, é basicamente durante a gestação ou infecções. Uma porcentagem muito pequenininha foi relacionada ao ácido valproico, tá? Que é uma medicação, mas muito pequena mesmo, tem que se estudar mais isso. Então, falando sobre isso, ajuda até a gente entender um pouquinho o porquê que houve esse boom, tá? Porque, assim, muito provavelmente está relacionado a esses 18% aí, por pressão social, homens, mulheres vão ter filhos, primeiro precisa estudar, trabalhar, precisa comprar casa, para depois eu vou querer ter filho, né? Então, isso pode ajudar a explicar? Em partes, isso pode ajudar a explicar. Hoje a gente tem famílias engajadas, isso ajuda a explicar o aumento, tá? A gente tem centros especializados e a informação está chegando muito mais facilmente para todo mundo. Então, as pessoas estão fazendo melhor, estão afinando o diagnóstico. Essa coisa de deixar para fazer diagnóstico com 6 anos, 7 anos, está no passado. Cada vez mais a gente está refinando isso. Então, ajuda, de alguma maneira, a entender esse boom. E é engraçado, porque começou com 69... a cada 69 nascidos, né, um era autista. Hoje, a gente já está para 54 crianças nascidas, um é autista. Então, hoje a gente tem um número substancial nesse sentido. A prevalência, ela acaba sendo confiável, tá? Então, esses são dados importantes para a gente alinhar e conseguir entrar naquilo que eu acho que é interessante, que é falar sobre tratamento, que é o cerne, talvez, aqui, da nossa discussão. E o porquê que é tão complexo falar sobre tratamento, né, no autismo. Então, assim, se a gente for pensar, né, vamos definir o que é tratamento? Parece básico isso, mas, assim, eu não posso dizer que qualquer coisa é tratamento. Eu faço técnicas de respirar, isso é um tratamento. Não, eu tenho que ter algum nível de evidência. Hoje a gente tem a gente tem mecanismos dentro da ciência, dentro da metodologia científica, para mostrar que alguma coisa traz resultado e a outra coisa não traz resultado. Então, esse é um ponto super importante, né? Se a gente for pensar em termos de ciência, para dizer que alguma coisa funciona, tem um tipo de ciência, de pesquisa ou de delineamento metodológico que ele traz muita evidência se uma coisa funciona ou não. Tá? E está até na moda porque a gente está vendo isso na televisão, são os ensaios clínicos randomizados. Ou não precisa ter o clínico, pode ser ensaio randomizado. Basicamente, trocando em miúdos, o que é isso? E falando de uma forma super simples. Você pega um tratamento, qualquer que seja, pode ser uma intervenção terapêutica, física, pode ser uma medicação, uma cirurgia, qualquer tipo de tratamento. Tá? Você pega um grupo controle e um grupo experimental, um grupo que vai tomar o remédio, vai ter
Pensa na vacina, né? Tem um grupo que vai tomar vacina e outro grupo que vai tomar um placebo, tá? E aí a gente cega todo mundo. O que significa isso? Nem o pesquisador sabe quem está tomando a vacina ou a medicação ou o procedimento de intervenção e nem o paciente sabe se ele está tomando placebo ou a intervenção, tá? Então, e aí depois você randomiza isso e verifica quem teve efeito e quem não teve efeito. Obviamente, aquelas pessoas que passaram pela intervenção, pelo tratamento, se for um remédio, se for uma vacina, por exemplo, e der certo, né, e tiver resultado, comparado com um grupo controle que não recebeu a intervenção, a gente vai ter ali um resultado para falar assim, isso funciona, isso aqui não funciona, tá? Existem mais outros 2 tipos de pesquisa que dizem que uma coisa funciona ou não. Uma se chama revisão sistemática e a outra se chama meta-análise, que é basicamente a gente juntar um monte de ensaio clínico e fazer comparação, tá? E quando a gente vai para o tratamento do autismo e olha os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas e as meta-análises, meta-análise tem um grau de evidência gigantesco, mas assim, gigantesco de verdade mesmo, porque ele junta várias pesquisas e mostra o que deu resultado e o que não deu resultado. E ele faz um tratamento estatístico em cima dessas pesquisas. Tá? Então, assim, a gente sabe que se uma meta-análise foi bem feita, ele vai dar muita resposta para a gente. Em 2015, a gente teve uma grande meta-análise. Depois eu posso divulgar todos esses estudos aqui que eu estou falando também, tá? Porque eu não estou apresentando as referências aqui, vocês me perdoem, mas eu fico à disposição também. Mas em 2015 teve uma grande meta-análise que mostrou algumas coisas interessantes. A primeira é intervenções ABA, tá? A gente vai falar sobre isso. Teve um tipo de intervenção que se chama TCC, que ela foi realmente comprovada que ela funciona para um tipo específico, tá? Crianças com diagnóstico de 6 a 14 anos com sintomas de depressão e ansiedade. Então, a TCC mostrou resultado nesses pacientes. TCC é uma intervenção de saúde, tá? A ciência ABA, ou a intervenção ABA, mostrou realmente uma superioridade no sentido de vários sintomas e vários repertórios de tratamento. Tá? Teve 2 medicações, né, que tiveram bastante efeito, se eu não me engano, aripiprazol e risperidona, também mostraram assim, que são muito efetivos, não para tratar o autismo em si, mas para tratar uma parte do autismo, que são alguns sintomas associados. Agressividade e irritabilidade. O tratamento medicamentoso funciona. Tem uma terapêutica que funciona bem, que seria uma espécie de suplemento, tá? Que você ajuda a lidar com o sono das crianças, também foi comprovado. E, mais tarde, a gente viu, numa última pesquisa, e está entrando nos protocolos agora, que a integração sensorial de AIRES, que é um tipo específico de terapia, tá? Para crianças que têm alteração sensorial, ela também funciona para esse tipo de sintomatologia, de sinal, tá? Para os autistas. Então, assim, resumindo, né? A gente tem algumas evidências, tá? Fonoaudiologia, desculpa, não coloquei aqui, mas também a gente teve um nível de evidência grande nesse sentido. Então, assim, a gente tem isso que é o que funciona. Então, quando a gente fala de tratamento intensivo, tá? É onde a gente começa a encontrar os maiores problemas, tá? Por quê? Porque a terapia ABA, tá? Ela vai falar que eu preciso ter um tratamento que muitas vezes é intensivo, que é abrangente, e às vezes que é 1 a 1 na estimulação, e aí surgem as grandes dúvidas, né? Por que tanta carga horária, por que tantos profissionais, e por aí vai. Mas, doutora, eu acho que eu estou falando demais, eu queria abrir para as perguntas também, ou para as dúvidas, né, que vocês queiram trazer aqui. Doutor,
Não está falando demais, de forma alguma. Tem muitos comentários no chat e de situações pontuais, inclusive com relação à abordagem que o senhor fez da inteligência dos pacientes, não é? Então, gostaria que o senhor abordasse um pouco mais detidamente essa questão, até para ficar bem claro aqui para o participante. Ele não fez uma pergunta específica em relação a isso, mas ele deu bastante ênfase, inclusive nessa parte que o senhor colocou na exposição, e a questão da medicação Ritalina, que tem pacientes que acabam usando, também foi alvo de alguns comentários aqui no chat com relação à exposição que o senhor está fazendo. Então, esses são 2 pontos que eu coloco em debate. Doutor Fernando? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estou colocando para o senhor em debate esses 2 pontos. Tá, ok. Estou travado, doutor. Acho que ocorreu algo com o doutor Fernando. Vamos aqui. Voltou. Voltou, doutor. Pois não, doutor. Tá dando para ouvir aqui, né? Vamos lá. Está. Tá. Não, eu entendi as perguntas, né, a respeito de inteligência e de uma medicação específica Ritalina, né? Isso. Quando a gente fala de autismo, tá? Lembra, a ideia de espectro. Então, você vai ter uma série de variantes ali, inclusive comorbidades. Uma comorbidade que é comum em indivíduos com esse diagnóstico é, muitas vezes, déficit intelectual, mais do que aqueles indivíduos extremamente inteligentes, tá? Então, a gente tem esses espectros, a gente tem essas 2 coisas, ou pode ter essas 2 coisas dentro do diagnóstico, mas não existe um padrão onde a gente fale assim, olha, todas as crianças que têm esse diagnóstico têm isso ou têm aquilo. Existe um espectro. Algumas crianças, poucas, que anteriormente a gente chamava de Asperger, né? Síndrome de Asperger, a gente pode, que são de alto funcionamento, a gente pode falar que eles têm uma inteligência superior, né? Uma eficiência intelectual média superior ou até superior mesmo, em algumas áreas, tá? Em algumas áreas, não são em todas as áreas. Então, isso pode variar. E a gente tem um contingente grande dessas pessoas que tem um déficit intelectual, tá? Que tem um déficit intelectual. Eu até acredito que um contingente maior. Se a gente falar dessa medicação especial, ela ajuda para uma das possíveis comorbidades de quem tem esse diagnóstico, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é uma medicação específica para ajudar a corrigir, principalmente, sintomas relacionados à atenção, tá? Então, as pessoas utilizam bastante essa medicação como uma terapia coadjuvante. Ela está complementar, mas não significa que isso, em alguma medida, vai curar autismo nesse sentido. O autismo é uma condição crônica, persistente, ela não tem cura, né, nesse sentido. Então, a gente usa uma série de artifícios, inclusive terapias, para chegar num melhor resultado, tá? Para chegar numa modificação melhor nesse sentido. Obrigada, doutor. Posso aproveitar essa oportunidade também e entrar num assunto até um tanto debatido e bastante procurado em nossos escritórios por pacientes ou famílias de pacientes, que são as terapias que estão aí na mídia, que as pessoas falam, que as pessoas divulgam, que os profissionais prescrevem, que são a intervenção ABA. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso,
até para que a gente consiga compreender e não cometa impropriedades nos processos, no sentido de que faça um pedido absolutamente incoerente sobre a pertinência da terapia, o que esperar dessa terapia, no que consiste essa terapia. Eu acho que os colegas também gostariam de esclarecimento nesse sentido, doutor, por favor. Deixa eu emendar uma aqui já também, doutor. O que diferencia o espectro leve, o moderado e o grave? E se os tratamentos servem para todos eles? Sim, vamos lá, doutor. O que diferencia é o nível de apoio que cada um vai precisar, tá? O leve vai precisar de pouco apoio, né? Mas mesmo assim ele vai precisar de apoio e ele vai ter prejuízo e vai aparecer na infância para todo mundo, tá? Que tem esse diagnóstico. O moderado, ele vai precisar de muito apoio. Então, assim, a gente sabe que essa criança vai ter bastante dificuldade de comunicação e vai ter bastante problemas de comportamento. Então, em vários âmbitos da vida, a gente vai precisar dar muito apoio para essa criança, de verdade, tá? Que vai virar um adolescente e depois um adulto. E o grave, ele precisa de muito substancial apoio, tá? Esse é o termo técnico que a gente utiliza. O que significa isso? Significa que é uma criança que tem prejuízos em muitas áreas de verdade. E quando a gente fala de tratamento, e aí entrando na terapia ABA, que hoje é o tratamento, é a primeira linha quando a gente fala de TEA, tá? E de transtornos de neurodesenvolvimento em geral. Tá? A gente está falando do que é a terapia ABA, e ele vai servir para todos esses níveis. De forma indiferente, ele ajuda em todos os níveis, tá? Então, assim, só para a gente entender, ABA é uma sigla em inglês para falar análise aplicada do comportamento, ou análise do comportamento aplicada, tanto faz, tá? A gente está falando de uma aplicação de algo que é uma ciência. Então, o primeiro ponto para a gente entender, tá, é que a ABA é uma ciência, é uma disciplina, ele se aproxima das ciências naturais. Então, assim, como é uma ciência, a gente tem 3 diferentes ramos dessa ciência, tá? Pensando num guarda-chuva, tá? Então, assim, o primeiro é uma área de pesquisa, tá? Pesquisa básica, e tem um nome, chama análise experimental do comportamento. Então, lá a gente vai fazer pesquisa de laboratório, com conceitos básicos, tá? Tem um outro ramo que ele é teórico, que ele é conceitual, filosófico, tanto faz o nome, mas está dentro desse âmbito teórico, tá? Ele diz respeito aos conceitos, aos princípios que vão nortear essa ciência. E tem a área aplicada, como toda ciência. Eu tenho uma área aplicada, uma área teórica e uma área de pesquisa básica, tá? Então, quando a gente fala de ABA, nada mais é do que a gente pegar uma parte dessa ciência e aplicar ela, no caso, para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é uma prestação de serviço que a gente faz. Então, a gente transforma uma ciência dentro de um tratamento, uma intervenção, e está fazendo uma prestação de serviço. Tá? Então, a gente entende, dentro dessa ciência, dentro dessa intervenção, necessariamente a gente vai precisar de uma carga horária alta, tá? Aí vai depender do grau, tá? Porque se o grau é muito leve, realmente a gente não precisa de uma intervenção abrangente, intensa, multidisciplinar, interdisciplinar. Mas, em geral, sim. Da onde que vem aquela história das 40 horas? Que é muito comum a gente pegar lá o neuropediatra, 40 horas de intervenção nisso. Às vezes, quem não conhece toma até um susto, né? 40 horas? Mas quantas horas tem a semana? Né? Porque é 40 horas semanais. Tá? Quanto que dá isso aí por mês? Então, esse é um ponto importantíssimo. Tem uma pesquisa super famosa que de um autor que ficou super conhecido, Lovas, em 1987, ele fez um ensaio clínico randomizado de intervenção abrangente, tá? Intensiva, tá? E comportamental, com uma população, com a outra foi um grupo controle, que ele não fez essa intervenção, tá? E quando a gente foi ver os resultados,
foram, assim, extremamente... Você aumentou o QI das crianças, elas conseguiram ter uma melhor adaptação de práticas de vida diária, e elas conseguiram melhorar as habilidades sociais, e isso se manteve numa pesquisa que foi feita 5 anos depois com essas mesmas crianças. E a partir dali surgiram outras pesquisas, tá? Então, assim, traz muito resultado. Por isso que quando a gente olha para a intervenção ABA e vê aquelas 40 horas, a gente toma um susto, né? Quase cai para trás, tá? Eu não sei se a pergunta ia nesse sentido. Doutor, posso fazer uma intervenção aí, doutora Luciane? Claro, doutor, você está com a palavra. Então tá, joia. Na verdade, assim, não quero monopolizar aqui as perguntas, mas assim, eu vou tentar fazer 3 perguntas em uma só, né? Porque são muitas curiosidades. No meu escritório de advocacia, muitos dos clientes que nos procuram, geralmente são crianças ou adolescentes, né? Sinceramente, nunca vi um adulto, né? O responsável de um adulto nos procurar. Lendo os comentários ali, eu vi que teve uma colega que disse que o filho dela hoje está com 20 e poucos anos, né? Ele tem algumas liberdades, algumas autonomias, mas ele ainda não consegue resolver problemas do dia a dia. A primeira pergunta né, por que eu não vejo tantas pessoas na idade adulta procurando tratamento ou ajuda de um advogado? Porque os pais, de certa forma, se acostumaram, se acomodaram com a situação, ou porque a expectativa de vida de um autista sem acesso a terapias ou medicação, ela diminui? Essa é uma pergunta. A outra pergunta seria sobre o uso da Ritalina. Teve uma outra colega ali no grupo que falou que ela é professora e um aluno usa Ritalina. E eu escuto muito se falar sobre o uso indiscriminado dessa medicação, né? Então, eu queria saber o seguinte, a Ritalina, ela inibe alguns dos nossos sentidos, o que ela faz no nosso organismo, né? Porque, assim, o diagnóstico errado também, né, pode causar sérios danos a uma criança que não tenha, talvez, TEA, ou só tenha aquela TDAH, né, ou TDA, né? Essa era outra pergunta. A última pergunta, prometo, né, assim, o que eu percebo é que o doutor ele tem grande conhecimento sobre o assunto, né? E o nosso maior problema hoje na advocacia é que os pedidos para serem aceitos pelos magistrados quase obrigatoriamente devem advir do médico, né? De um médico. Então, assim, e às vezes o médico não tem grande conhecimento, né? Existe alguma discussão a respeito do Conselho de Psicologia, junto com o CRM, para fazer um estudo multidisciplinar para dar mais autonomia para os psicólogos ou para os terapeutas terem mais força e poder para poder decidir o melhor tratamento para uma criança? Obrigado. Certo. Imagina, vamos lá. O primeiro ponto, né, se a gente pensar das questões do adulto, tá? Não diminui a expectativa de vida, né? O diagnóstico, ele é um diagnóstico que ele está muito mais no campo do comportamento, da comunicação. Eu não vejo nenhum estudo que tenha uma diminuição em termos de expectativa de vida, tá? É muito comum adultos se adaptarem, tá? Adultos leves. Adultos graves, que têm um diagnóstico grave, que não foi feito o diagnóstico lá atrás, está sendo revisto hoje, são casos que já perderam, entre aspas, aquele timing da estimulação, aquela janela onde eu vou estimular e eu vou obter o melhor resultado da criança, que vai virar um adolescente, vai virar um adulto, tá? Então, a gente tem aqueles déficits, eles já são persistentes naquele adulto. Então, é mais difícil, entre aspas, tá, da gente lidar com esses casos um pouquinho mais graves, não que não tenha terapêutica e que a gente não possa usar intervenção em ABA, tá? Isso é completamente diferente. A gente pode usar sim, tem terapêutica para isso e devemos fazer isso. Só que muitas vezes o adulto ele se adapta, tá? E ele vai desenvolvendo estratégias onde ele acaba se adaptando àquilo, ou até a família acaba se adaptando àquela situação. E nos casos mais graves a gente vê aqueles adultos e idosos institucionalizados, né? É muito comum isso. A respeito de Ritalina e do mau uso dela, ou até do sobrediagnóstico, eu diagnostico
além, ou não estou diagnosticando, existe uma questão enorme em relação a essa medicação, né? Até porque ela melhora o desempenho em várias áreas, tá? Mas principalmente numa área que é central para qualquer ser humano, que é a atenção e concentração. É uma variável-chave para as nossas vidas, né? Quando eu tenho atenção e concentração, eu consigo render mais. Se eu consigo render mais, eu produzo mais, tá? Então, por isso que muitas vezes tem uso indiscriminado aí dessa medicação. Eu já vi relatos de estudantes, né, que usam isso para render melhor, principalmente. Eu tenho uma amiga que é da área da psicologia escolar, que ela brinca que daqui a pouco a gente vai ter que fazer doping para vestibular, que vai ter que testar lá se está usando Ritalina, porque é desvantagem, né? Não pode. Brincadeiras à parte, realmente a gente tem essa discussão. Mas, assim, não cura, a Ritalina ou as medicações que estão dentro dessa família, né, da Ritalina, elas não curam, elas ajudam. Tá, elas complementam o tratamento. E, se eu não me engano, a última pergunta, ela diz respeito à última pergunta, aos tratamentos, né? Quem define que... Bom, no Brasil, em vários lugares do mundo, o diagnóstico do TEA, ele é interdisciplinar, tá? Por quê? Porque ele diz respeito ao neurodesenvolvimento. Tudo que a gente olha para a infância, a gente não consegue falar nada sobre saúde e infância e falar, não, tem um profissional completo que vê tudo. Não dá. Infância, ela é imbricada em diferentes áreas da vida social, fisiológica, de aprendizagem acadêmica, cultural. Então, por isso que a gente usa muito o termo interdisciplinar, tá? Então, em vários lugares, o diagnóstico ele é interdisciplinar, né? Então, assim, no Brasil, a gente tem uma questão de que quem dá diagnóstico é médico, tem um ato médico para isso. E as outras áreas, elas ajudam em uma coisa que se chama auxílio diagnóstico, tá? Então, vou dar um exemplo comum. Na minha clínica, eu acabo fazendo várias avaliações de crianças que não sabem ainda se tem ou não diagnóstico, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem protocolos, a gente aplica esses protocolos e lá a gente coloca no final da conclusão, com risco parcial ou sem risco para a Terra, para a gente não colocar, acabar caindo nisso, olha, ele tem o diagnóstico porque a psicologia, por exemplo, não pode. Existem algumas interlocuções, tá? Para que isso se modifique de alguma maneira. Eu não vejo isso vindo dos conselhos até onde eu sei, tá? Eu vejo que de grupos que estudam, que trazem essa discussão, e eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas realmente, muitas vezes acaba aparecendo isso. E aí tem uma questão que é importante. O especialista em ABA, em geral, ele vai pegar o caso depois que um médico neuropediatra já colocou a quantidade de horas, já estabeleceu. E muitas vezes, quando a gente faz a avaliação, a criança, às vezes, não precisa de 40 horas. 40 horas são casos... A gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado com isso, né? Porque, senão, a gente acaba prejudicando uma criança. Então, qual que é o problema? Outro problema é que a gente está com pouco profissional qualificado e muita demanda. Então, se a gente tem muito caso e o mercado não dá tanta conta disso, a gente pode ter discrepâncias aqui, tá? Inclusive, uma das discrepâncias é você ofertar para uma criança um número maior de horas, do qual ela não precisa. E aí a gente pode prejudicar a criança, mas também, eventualmente, a operadora de saúde, o SUS ou qualquer outro player que está dentro desse jogo, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita calma. Doutor Fernando, tem dois participantes que querem fazer
acho que perguntas ou uma interlocução com o senhor, mas antes disso, há uma pergunta que foi suscitada aqui no chat, e acho que também deve ser uma das dúvidas. Eu vou fazer a pergunta para o senhor responder, e na sequência eu vou passar a palavra para cada uma das participantes, claro, observando o nosso tempo, tá bom? A pergunta da doutora Adriana, e ela pergunta o seguinte: a partir de qual idade da criança os pais devem procurar uma ajuda clínica? A avaliação multiprofissional já deve ser feita nesse primeiro momento, até para que os pais possam procurar o melhor tratamento? E eu vou emendar nessas questões uma pergunta também que está no chat, que envolve o tema, com relação a tratamentos e terapias feitas com grupos, para o senhor também abordar essa questão. Pode usar a palavra, por favor, doutor. Pensando primeiro nesse diagnóstico precoce, tá? A pergunta da Adriana, ela vai muito nesse sentido, em quais são os primeiros sinais, red flags, que a gente chama, né? E a partir de que idade a gente começa a observar isso, tá? Então, a partir ali dos 8 meses, 1 ano de idade, a gente já pode observar esses primeiros sinais aparecendo, tá? É interessante, né? E a família pode estar de olho nisso, mas principalmente o pediatra, porque ele acaba sendo, querendo ou não, a porta de entrada para isso. Tá? O pediatra, ele começa a perceber, sacar esses primeiros sinais, e ele fala o quê? Opa, vamos fazer uma investigação? Vai para um colega neuropediatra, encaminha para um psiquiatra infantil, da infância e da adolescência, um outro profissional da área médica também qualificado para fazer o diagnóstico de TEA. A gente ouve falar pouco desse profissional, encaminha para alguma equipe especializada em avaliação interdisciplinar, que vai precisar pelo menos de um fono, um psicólogo ABA e um terapeuta ocupacional. De preferência, se a gente olhar para esses 3 profissionais e fazer uma avaliação interdisciplinar, tá? Esses profissionais se comunicam, é um relatório integrado, todo mundo assina o mesmo relatório. É a melhor forma da gente chegar nesse diagnóstico mais precoce, e dá para fazer um monte de coisa. As intervenções, elas começam a ser super precoces. Recentemente, eu acompanhei, né, um caso de 1 ano e 5 meses. Olha só, 1 ano e 5 meses, tá? E a gente já pôde observar bastante coisa. E a gente já começou a intervenção. A intervenção, ela começa com os pais, porque existe um tripé do tratamento: pai, criança e escola, tá? A intervenção, ela deve ser, muitas vezes, no ambiente natural da criança. E a segunda pergunta, doutora, agora eu perdi. A outra pergunta foi formatada pela doutora Fernanda Draghi, que pergunta o seguinte: as terapias feitas em grupo, com relação à eficácia delas. Isso, Olha, se a gente for pensar, é assim, depende do que a gente está querendo treinar na criança. Mas não é uma receita de bolo. Nada em ABA, por isso que ela é tão complexa, porque não é um método. A gente ouve muito falar método ABA. Não, é preferível falar intervenção ABA. Método, veja, é uma receita de bolo para se chegar em algo. Tá? Se eu tenho 2 ovos, leite, açúcar, e eu seguir aquele método, a receita de bolo, é um método, né? Basicamente uma receita de bolo, eu vou chegar naquele resultado. É o bolo de laranja, é o bolo de chocolate. Mas não dá para fazer isso em crianças, em indivíduos, né? Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma limitação e cada um tem potencialidades, tá? Então, a gente não consegue fazer tudo igual. Então, não adianta eu chegar e falar, não, essa forma aqui é a melhor, vou começar assim. A gente primeiro precisa fazer uma avaliação cuidadosa, por isso que dá tanto trabalho, né, gente? Eu preciso fazer uma avaliação criteriosa, e aí e depois disso eu coloco, 20 horas, ou seja, é intensivo, tá? Em casa e na clínica, é abrangente, tá? Fono-TO, no mínimo, porque tem alteração sensorial, tem muita dificuldade de fala receptiva, de comunicação receptiva, expressiva. Então, eu preciso de interdisciplinaridade para conseguir ter, mas isso a gente só consegue depois. Em algum momento da terapêutica,
Depois que essa criança desenvolveu certas habilidades, e o problema da criança é socializar, aí sim eu posso levar ela para um tipo de terapêutica de grupo, onde eu vou treinar um alvo terapêutico muito específico, que se chama habilidades sociais. Mas eu não posso partir de uma receita de bolo, entendeu? Não sei se ficou claro nesse sentido. Sim, doutor. Doutor, eu vou pedir, então, para a senhora Magali Higashi. Senhora Magali, eu vou liberar. A senhora está ouvindo? Sim, sim. Então, tá bem. Senhora Magali, estou liberando o áudio da senhora e estou dando a palavra à senhora. Por favor, pode tecer sua pergunta ou seu comentário. Não, eu só ia comentar que eu sou a mãe do rapaz de 28 anos que foi diagnosticado com Asperger com 13 anos. Mas eu percebi, ele nasceu no Japão e lá eles falavam que ele era abnormal, tá? Não existia naquela época a falar de autismo, era uma coisa que não se comentava lá. Mas com 9 meses eu percebi mesmo que ele desviava o olhar, ele tinha algumas estereotipias, não gostava de barulho. Aí eu já sabia do autismo e eu estimulei ele desde pequeno. Assim, eu sou advogada também, não entendo nada de terapia, mas eu estimulava ao máximo ele interagir com outras crianças, comprava joguinhos de memória, estimulava tudo que eu podia nele. E ele foi falar só com 3 anos, foi falar porque eu estimulava, eu percebi que ele gostava de desenhos, então eu desenhava bastante para ele e fazia ele repetir o nome das frutas. Aí ele começou a falar, então foi assim, muita insistência. Eu acho que a participação da família é fundamental, porque principalmente da mãe, que é a pessoa que está mais próxima do filho, ela tem que ter essa percepção e perceber qual é a vocação, o que ele gosta de fazer, estimular dentro daquilo que ele gosta, porque não adianta, para o autista, não adianta você querer obrigar ele a fazer algo que não prenda a atenção dele, né? E no meu caso, meu filho tomou, não sei se era Ritalina na época, mas ele foi diagnosticado com TDAH, ele foi várias coisas, até chegar no diagnóstico final, quando ele tinha 13 anos, aqui no Hospital das Clínicas, na parte de psiquiatria. Depois que eu levei um desenho, que ele a gente foi de metrô, do Jabaquara até a estação do Hospital das Clínicas, ele desenhou todas as estações com as bifurcações de linha de trem, assim, ele bateu o olho no mapa que ele viu na estação e ele desenhou. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu acho que ela é Asperger, o que o senhor acha? Eu mostrei o diagnóstico, ele falou, eu não tenho dúvida. Então, foi mais ou menos assim, pela anamnese, né, todo o histórico dele, então, foi isso. Hoje é um menino que trabalha, ele, diferentemente do pessoal que tem autismo ou Asperger, ele interage com outras pessoas e muito bem, né? Mas tem hora que ele fica meio isolado no mundo dele, mas assim, trabalha normal, concluiu o colégio no sistema de inclusão, tem umas dificuldades muito isso assim... que você falou é importante, né? Pegando esse gancho, né, do que você colocou, o objetivo do tratamento é exatamente o que você está falando. Pessoas autônomas, autossuficientes e independentes, que consigam trabalhar, que consigam constituir família, que consigam, eventualmente, terminar uma faculdade, algum curso, e levar a vida de forma independente. Esse é o objetivo, talvez, final do tratamento, né? Chegar lá num adolescente, num adulto, onde ele consiga estar ok nesse âmbito. Então, nesse sentido, muito legal. Mas eu acho que, assim, o meu estagnou. Ele concluiu tudo. Faculdade vai ser difícil, porque associado a isso, ele tem dislexia. Então, é difícil para ele continuar. Então, assim, eu acho que onde ele parou, até tento estimular mais, mas não consigo, né? Eu acho que eu cheguei no limite do que eu podia fazer com ele, assim. Até te pergunto se existe algo mais que eu possa fazer. Não, eu desconheço. Terapia, né? Eu diria para você procurar um profissional
levá-lo, caso ele tenha interesse, porque a terapia de adulto aí já é um pouco diferente. Eu não daria para eu entrar nesses detalhes técnicos agora, mas procurar um profissional, um psicólogo em aba, tá? Seria muito importante, tem profissionais especializados no adulto, no diagnóstico do adulto. Legal. Obrigada. Obrigada mesmo. Doutora Magali, agradecemos a intervenção da senhora, a experiência da senhora, e aqui eu transmito os parabéns que muitos já lhe deram aqui no chat. Obrigada. E, bom, eu vou também, doutor Fernando, introduzir em comentários a doutora Adriana Colombani, que agradeço e está nos dando a honra da presença, não é? Legal, então, doutora Adriana, o áudio da senhora vai estar sendo liberado e fique à vontade para fazer as considerações. Doutora Adriana? Vamos ver se ela está nos ouvindo. Ela estava com problema no áudio. Oi, está ouvindo? Está ouvindo, doutora? Não estamos, doutora. Está me ouvindo? Um pouco ruído. Doutora, me ouvindo? Não. Está muito ruim o som. Está me ouvindo? Agora sim. Agora melhorou. Deu para ouvir? Sim, doutora. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Olá. Tudo bem. Eu queria fazer um comentário amarrado com eu esqueci o nome dele, do advogado. Doutor Flávio? Isso, que ele trouxe a questão do autista adulto, que é pouco procurado pela parte jurídica com a questão dos tratamentos. E aí eu acho que até amarrado com a senhora, né, que colocou do filho de 28 anos. Eu sou fonoaudióloga e trabalho há 27 anos em reabilitação. E quando vocês trazem, né, essa questão desse sentimento que ela trouxe, né, olha, eu acho que eu já cheguei aonde eu podia. Ou quando o advogado traz, olha, nós não temos essa demanda hoje na prática. Eu penso, nesses anos todos, que a sociedade, nós não encontramos centros preparados ou instituições preparadas para acolher os adultos, né? A gente vê um trabalho muito grande com a parte de reabilitação, de estimulação precoce. Hoje é muito mais precoce, essas crianças estão chegando para nós, mas eu acho que precisa haver uma organização da sociedade e de instituições que se preocupem com quem está envelhecendo, com quem está se tornando adulto. Eu acho que, como hoje também, eu sei que não é o caso, mas como a terceira idade, né? A gente vai ter que olhar. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo. Os nossos autistas estão crescendo, né? E isso eu que sou da reabilitação, eu tenho uma preocupação muito grande, porque muitas vezes o pai que tem esse paciente, né, o indivíduo com autismo, muitas vezes ele não pensa que ele vai crescer, né? E quando ele se depara com isso, isso pode gerar o mesmo sentimento dessa senhora, que eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, e não, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas talvez a sociedade não está organizada para recebê-los, né? Então eu coloco, né? Eu acho que a gente precisa discutir mais isso, precisa se organizar.
Eu acho que a comunidade de TEA é uma comunidade forte e que talvez vai ter que abrir essa discussão para a gente poder se organizar nas políticas públicas e poder estarmos mais fortes, né, nesse sentido. Concordo plenamente, né, Bruna? Esse é um tema cada vez mais discutido dentro dos congressos, né? Porque é necessário a gente pensar nisso, uma vez que a gente está tendo agora um boom de diagnóstico por vários motivos. Eu acabei falando um pouquinho desses motivos aqui, mas a gente vai ter um boom também, daqui a pouco, de adolescentes, adultos e idosos. E a gente precisa pensar, sim, na inserção no mercado de trabalho, e em como que essas pessoas vão ser independentes e autônomas. E qual o apoio e políticas públicas? Esse é um assunto maior, né, Adriana? Você sabe que isso envolve toda uma questão de inclusão muito maior do TEA. A discussão do TEA ela é importantíssima, porque ela está dando voz de forma como nunca visto antes, tá? Então, é por isso que a gente tem que continuar nessa toada, porque cada vez mais a gente vai precisar de uma sociedade que seja mais inclusiva, e a gente vai precisar de mais tecnologia e intervenção para todos, né? Para todos, não monopolizar para alguns. Então, isso é muito importante, toda essa discussão. Fernando, desculpa, eu acabei entrando aqui. Eu acho que no nosso processo de tratamento, o investimento tanto da equipe, dos pais, da escola, do setor jurídico, o investimento é muito alto, né? Quando você diz, a criança tem que fazer 20, 30, 40 horas de terapia semanal, o meu sentimento que fica é um investimento tão alto para esses pais, né, para as instituições, para a equipe, e aí você olhar lá na frente e ver que a sociedade, né, não está organizada para a gente poder ver o resultado desse nosso trabalho, que é tão bonito, sabe, quando você chega num ponto onde você vê aquele paciente tendo autonomia, generalizando, sendo natural, sendo incluído na sociedade. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, quando a gente escolhe estar na reabilitação. E aí você vê que a sociedade não tem nada a oferecer, né, e isso dá um sentimento para os pais e até para a gente de muito vazio, né, é uma luta muito árdua, né, então, acho que é o que você falou, é um momento de realmente parar, eu acho que a gente vai ter que discutir, isso é fato, né, é uma condição inevitável, né, vai acontecer. Sim, concordo. Doutora Adriana, agradeço imensamente a intervenção, o assunto que a senhora colocou aqui em pauta realmente é rumoroso, e o doutor Fernando também, eu sei que vocês vivem arduamente, diariamente, essa rotina, acompanho de fora, mas percebo, e sei que isso realmente é um drama, e até tem outros comentários aqui no chat endossando essa questão, que é uma pauta relevante, e tem muitos benefícios, inclusive de ordem previdenciária e outras mais, que falta um pouco de informação, não sei se porque os canais que se divulgam são muito restritos ou não divulgam, enfim, não é? Então, até eu ia até fazer esse comentário e houve participantes que colocaram aqui no chat sobre a limitação das bolsas do autista, que vai só até 30 anos, o que também dificulta uma questão financeira, não é? E famílias que desconhecem determinadas situações, até mesmo a possibilidade de enveredar para um tratamento que, para o doutor, para a doutora Adriana e outros que militam ou que vivenciam isso,
vocês conseguem ter essas informações, essa divulgação dentro dos canais corretos, mas que isso não é publicizado de uma forma isonômica, não é? Então, as pessoas realmente não sabem que tem esses caminhos, não é? E é muito interessante colocar isso, sim, em pauta. Nessa situação, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta também, que no meio disso tudo, que é muito rico, tem muita coisa, tem muito benefício que se pode trabalhar para esses pacientes, para essas famílias, juridicamente, e aqui tem muitos advogados aqui participando, a gente está enfrentando a seguinte questão hoje, que é pululante. Na saúde suplementar, o rol da ANS não prevê essa cobertura para essas terapias, não é? E nós estamos nos deparando com uma problemática de que tem jurisprudência a favor, jurisprudência contra. Eu não vou entrar aqui no mérito da densidade, da causa, do efeito, não é esse o nosso foco. Mas isso acabou gerando, dentro dessa comunidade, um temor, porque muitas pessoas estão procurando essas terapias e estão tendo risco aí de, mesmo marcando com pagamento de plano de saúde, não ter mais essa cobertura, seja por liminar ou não, enfim. Como é que o senhor tem enfrentado essa situação? Qual a sua visão com relação a isso? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, nesse caso específico, dentro dos estudos, das publicações que já foram veiculadas na academia, o que, na sua opinião, faltaria para a ANS incluir essa terapia no rol como um procedimento reconhecido para cobertura? Dentro da sua visão, é claro. Tá, é assim, tem uma discussão... Luciene, posso... Só um minutinho, doutor Fernando. Pois não. Eu posso só incluir na sua pergunta mais um detalhezinho? Ainda no campo jurídico, a gente está enfrentando um grande problema, inclusive eu estou com um caso concreto agora, que foi julgado agora recentemente nos repetitivos, sobre a questão dos remédios que não estão no rol dos medicamentos do SUS. Tá? Na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Sim. Nós temos uma grande dificuldade de conseguir agora no judiciário, que restringiu mais ainda o acesso a essa medicação na justiça, né? E quando conseguimos, né, o SUS ele fornece o remédio na forma genérica, não no componente original. E muitos médicos dizem que não surte o efeito desejado. Então, eu queria só complementar a pergunta da doutora em relação a isso. Na sua experiência, tem fundamento realmente o remédio genérico, ele tem eficiência em relação ao original? Tá. Bom, vou começar com esse gancho, tá? Porque não é exatamente a minha área, o meu escopo falar sobre isso, tá? Então, eu teria muita dificuldade para trazer esse tema, tá? Se funciona mais ou funciona menos. Como eu não me sinto tão preparado para falar sobre esse tema específico, né? Eu vou pular essa pergunta, tudo bem, doutor? Mas é um tema super importante estar trazendo isso. E agora eu vou trazer essa outra perspectiva, que é um tema super complicado, está sendo discutido abertamente em vários lugares. Alguns países já conseguiram superar isso e tem uma justificativa muito óbvia, né? Assim, vamos pegar um exemplo muito próximo, que são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo bem, um sistema de saúde diferente, não dá para comparar, fazer uma comparação claramente, é muito diferente lá, tá? Mas assim, se o tratamento ele tem uma base de evidência científica, tá? Dentro de uma disciplina que se chama medicina ou psicologia baseado em evidência, isso é uma disciplina, uma área do conhecimento, tá? Se está lá que um determinado tratamento ele tem muita força de evidência de que ele funciona, para alguns países, mesmo que ele seja custoso, vale mais a pena eu investir
do que eu não investi. O que significa isso? A conta é mais ou menos essa, tá? Então, se você pensar em termos populacionais, você vai ter um alto custo de investimento no indivíduo. Vamos pegar o exemplo do transtorno de espectro autista. Você vai ter um alto custo de investimento, tá? Você vai ficar alguns anos fazendo uma intervenção abrangente e intensiva, e às vezes 1 a 1, né? Um terapeuta para uma criança, tá? Só que o resultado que você tem nisso depois, se for de um adulto produtivo, principalmente economicamente, a conta que eles fazem é simples. Esse adulto, ele vai contribuir para a sociedade, ele vai trabalhar, ele vai pagar imposto, ele vai votar, e ele vai ser um cidadão comum, onde nós não precisaremos de lidar com investimento para que ele seja, porque é uma pessoa que não é produtiva de alguma maneira para a sociedade. Então, a conta que eles fazem é mais ou menos essa, tá? É uma conta fria, eu acho que até uma conta fria, tá? Mas tem uma lógica por trás disso, eles estão partindo de alguma lógica para você justificar um alto investimento. E sim, é um alto investimento. A gente, é o que eu te falei, tem muito caso que é mal conduzido, que você põe 40 horas, o caso não precisa de 40 horas, e é injusto com a operadora de saúde. A gente tem que tratar todos os players, todos, inclusive a operadora de saúde, inclusive, tá? E o SUS, quando a gente vai para uma outra ponta, que não é o privado, é o público. A gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Então, eu não posso colocar altos preços só porque é uma liminar, não dá para fazer milhões de horas, tá? Então, assim, a gente tem que olhar com responsabilidade. Mas o que acontece hoje é que, como a gente tem uma alta demanda, a gente não está acompanhando, o mercado de trabalho não está acompanhando. É difícil você treinar uma pessoa, é custoso. Teoricamente, não é uma disciplina fácil. Você tem que dominar uma certa quantidade teórica importante. E não é todo mundo que faz isso, tá? Ah, mas então é muito difícil? É para poucos? Não. Não é para poucos. Dá para ser feito, tanto é que tem um monte de gente fazendo. Mas eu estou falando de quais são os desafios da área, tá? Então, eu acho que em algum momento a gente vai chegar numa regulação, né? Tá próximo, tem muita... em algum momento isso vai acontecer, mas o ideal seria a gente chamar e conversar com todo mundo, tá? Conversar com as famílias, tem que incluir familiares, tem que incluir profissionais de base da linha de frente, tá? Tem que incluir governo, operadores de saúde, a saúde suplementar, tem que incluir os advogados, os juízes, a gente precisa incluir todo mundo dentro dessa discussão. Tá? E chegar cada vez mais, que eu acho que isso que vai ser o grande salto, em um tratamento otimizado. Tá? Eu sei que é muito custoso, você precisa ter um supervisor, você precisa ter um acompanhante terapêutico, tá? Porque um profissional não dá conta de fazer 20 horas, acabou a semana dele. Né? Então, você tem que ter um supervisor, você tem que ter 2 terapeutas, tem que ter um fono, um TO. Pô, só que a gente já está falando de 5 profissionais, tá? Quando não incluir todos os outros profissionais que a gente sabe que estão dentro desse escopo. Né? Então, assim, é custoso, mas eu acho que em algum momento a gente vai chegar em algo melhor. Acredito eu, quero acreditar próximo, eu quero acreditar que todo mundo vai ser ouvido nisso, né? Ou vai ter um pouco de voz nesse sentido. E vamos para frente, e a gente tem que continuar com esse trabalho, tá? Para a gente diminuir essas discrepâncias que a gente tem de todos os lados que a gente vê discrepâncias. Não sei se eu fui no sentido que você queria, viu, doutora? Não, foi sim, porque é o que o doutor acabou falando, tem uma lógica, óbvio, também tem um aspecto financeiro, mas porque ou você está lidando com política pública, ou você está lidando com uma sustentabilidade de um sistema, e isso as pessoas também não vão ignorar. Agora, tem que chegar, claro, numa regulação, mesmo porque é uma realidade e são métodos que estão aí, são aplicáveis e tem toda a densidade científica, não é? É o que eu também acredito. Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui dos participantes.
Tem mais alguma questão que os colegas, os participantes tenham para colocar para o doutor Fernando? Por favor, sinalizem, porque nós já estamos com o horário adiantado, para dizer a verdade. Não? Não temos? Bom, se surgir alguma outra questão, o e-mail da comissão está disponível na nossa página da rede social, tá bem? Estamos no Facebook, no Instagram. Podem direcionar. Tem uma participante, inclusive, que solicitou indicação das referências, doutor Fernando, e depois, se o senhor puder nos passar, eu encaminho a ela, tá bem? E, sendo assim, não tendo mais nenhuma dúvida nem nada, doutor Fernando, tem mais alguma consideração a fazer? Só a consideração que eu acho que é muito importante, que assim, em toda essa discussão que a gente entrou um pouquinho sobre políticas públicas, eu acho que o principal aí é que a gente está falando de pessoas, de seres humanos, de famílias, né? A gente nunca pode esquecer essa discussão que ela está em primeiro plano, sempre. Um outro ponto que eu queria deixar bem claro é que, apesar de todas essas questões, né, que a gente fala, é crônica, são déficits persistentes, etc. e tal, tem tratamento, tem base de evidência, tá? Tem muita coisa que pode ser feito. Então, esse é o recado para as famílias, né? Para quem estiver assistindo nesse sentido. Vá procurar um profissional especializado em terapia ABA, clínicas especializadas em terapia ABA, tá? Da infância e da adolescência, porque é possível, tá? Sempre vai ter algum jeito. Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça. Era isso, eu queria finalizar também agradecendo, porque foi muito importante e interessante ouvir todas essas perguntas de vocês. Obrigado. Imagina, doutor. Se tiver mais algumas outras perguntas dos participantes, como nós já encerramos, eu vou separá-las, eu vou transmitir ao doutor e depois, por gentileza, encaminhe o e-mail de retorno ou encaminhe o e-mail da comissão, que também a gente vai ter um prazer enorme em responder a todos. Sendo assim, doutor Mauro, passo a palavra ao senhor para as suas considerações finais. Agradecer ao doutor Fernando aí, uma excelente palestra, bastante elucidativa, né, para a gente que está acostumado sempre com a parte jurídica, geralmente recebe só o relatório, não entende muito do assunto e tal. Foi muito esclarecedora, bastante elucidativa mesmo, eu gostei muito, aprendi muito mesmo, espero que todos também tenham aproveitado. Lembrar a todos também que em relação ao plano, né, nas nossas mídias sociais, já temos lá um texto também do doutor Flávio Rocha, para quem quiser dar uma olhadinha lá nessa questão do judiciário, como está entendendo o rol da ANS e tal. E agradecer aí a todos os participantes, todo mundo que fez pergunta, quem só ouviu, que espero que todos tenham aprendido bastante, assim como eu. Agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Então, sendo assim, ficam encerrados os trabalhos. Doutor Fernando, em nome de todos, agradecemos a presença, a disponibilidade do senhor, a presença de todos os participantes. Esperamos que num próximo encontro seja tão proveitoso quanto esse. Tá bem? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Sendo assim, vou finalizar, vou encerrar a transmissão online e boa noite a todos. Tenham uma excelente noite.